Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES, da segunda fase na disciplina de Física, referente à prova de 2025.1, beleza? Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 7 diz o seguinte: em um experimento de física realizado no vácuo, duas cargas pontuais negativas menos que são fixadas no eixo X no plano XY, nas posições x1 igual a menos A e x2 igual a mais A. Uma carga de prova Q positiva é colocada em repouso em diferentes posições ao longo do eixo Y, para que seja observado o comportamento físico do sistema. Com base nesse sistema físico, assinale a afirmação verdadeira. Gente, antes de mais nada, vamos fazer aqui as devidas pontuações na questão. Ele disse que inicialmente colocou aqui uma carga Qzinho positiva, tá? Então Qzinho maior do que zero. Colocou uma carga negativa, então Qzão aqui menor do que zero. E colocou uma outra carga também aqui, Qzão menor do que zero, já que ela é negativa. A diferença é que essa aqui está na posição x1, que ele garantiu aí que era menos A, e a outra está na posição x2, que ele está chamando de posição A. Aí o que vai acontecer? No item A, ele diz o seguinte: quando a carga Q é colocada na posição y igual a zero, é exatamente aqui o marco zero, o que vai acontecer? A força resultante sobre ela é diferente de zero. Gente, isso aqui tá falso. Robson, por quê? Porque como eu tenho aqui uma carga negativa, o que nós vamos observar aqui dentro do nosso esqueminha? Que a carga positiva ela vai ser atraída exatamente para a carga positiva. Da mesma forma, do outro lado, eu também vou ter essa devida atração. E aí, o que vai garantir que elas vão serem iguais, né? É exatamente o fato das cargas serem as mesmas e as distâncias que elas estão da carga central também ser a mesma. E aí a gente tem que a força elétrica ela é igual a quem? A K, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E aí o que vai acontecer? Como a distância é a mesma e as cargas são as mesmas, as forças elétricas são as mesmas. Então aqui eu posso chamar de F1 naturalmente, que também posso chamar de F2. Aí o que significa? Elas são iguais em módulo. Então vai ficar F1 para a esquerda negativo, F2 para a direita positivo, e isso vai ser igual a zero. Então significa dizer que para esse caso aqui, que é o item A, a força resultante ela é nula e não diferente de zero, como ele coloca aí no final do item A. Logo, o item A ele está falso. Já no item B, o que ele diz aqui pra gente? Quando a carga Q é colocada na posição Y igual a A sobre 50, ela passa a descrever um movimento harmônico simples sobre o eixo Y. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca bem aqui, ó, que ele garantiu aí no problema, que essa posição Y, ela é exatamente o A dividido por 50, ou seja, para dizer com uma distância bem pequenininha. E aí o que vai acontecer naturalmente? Nós temos aqui em um ponto exatamente a carga Q menor do que zero, lembrando mais uma vez que ela está a uma distância menos A, e eu tenho uma outra carga bem aqui, e aí nós temos a outra carga Qzão também negativa aqui na outra extremidade, cuja distância ela é A. O que naturalmente vai acontecer agora aqui, gente? Nós vamos ter o seguinte aspecto: a carga que foi colocada exatamente aqui, tá? Que a gente chama de carga Qzinho, ela por ser positiva, ela vai se sentir atraída. Então ela vai se sentir atraída exatamente para cá, ó, para essa cargazinha que a gente tem aqui. E essa carga a gente vai dizer que ela tá aqui numa força F1. Já do outro lado vai acontecer a mesma coisa, ela também vai se sentir atraída para essa outra carga, e aí essa outra a gente vai chamar de F2. Aí percebam, gente, o que vai acontecer aqui no caso? Nós vamos ter exatamente o seguinte: as componentes de cada um desses dois vetores. Nós vamos ter a primeira componente aqui
desse cara, que é a componente horizontal, e nós vamos ter aqui uma componente vertical. Do outro lado, nós também vamos ter exatamente uma componente horizontal e vamos ter também uma componente vertical, ó. E aí o que vai acontecer? Essas duas componentes horizontais, gente, elas vão se anular, ó. Exatamente por que elas se anulam? Porque estão em sentidos opostos. E aí significa dizer que elas vão tender a se movimentar para baixo. Aí a carga, ela vai se deslocando aqui naturalmente, vai se deslocar, só que quando ela passa aqui do eixo zero, aí agora eu vou passar a ter a força exatamente para o lado contrário, ó. Aí ela volta a sofrer a atração de novo e aí ela volta a subir devido também às suas componentes. Então, por esse motivo, gente, vai sim acontecer um movimento harmônico que ela vai ficar nesse sobe e nesse desce contínuo. Então, há um movimento harmônico simples em relação exatamente ao eixo Y. Ou seja, o nosso item correto é exatamente o item B de bola. O item, gente, ele diz o seguinte: não existe nenhuma posição ao longo do eixo Y onde a carga que esteja sujeita a uma força resultante nula. Aqui na afirmativa do item A gente provou que existe sim exatamente quando a carga estiver na posição Y igual a zero. Já aqui no item D, nós temos o seguinte: o vetor força resultante sobre a carga Q possui sempre o mesmo sentido para qualquer posição ao longo do eixo Y. A gente viu que não, né? Quando a carga vem aqui para baixo, aí já mudou exatamente o sentido dela. E aí se mudou o sentido dela, então significa dizer que agora a gente passa a ter um novo contexto. Tendo esse novo contexto, a força vai mudar o sentido, então isso nos garante que o item D também está falso. Então, pessoal, perceba aí que já foi uma questãozinha de um trabalhozinho mais teórico também, né? Você tinha que lembrar de alguns conceitos, principalmente a parte de vetores é crucial, né? A UES, ela trabalha muito com as ideias na física que estão associadas às grandezas vetoriais. Então, se atente a isso. Eu ainda não posso indicar videoaula, que eu ainda não fiz nenhuma, né? Até esse prezado momento. Mas quem sabe, na hora que você estiver vendo, já tem aí exatamente videoaula explicando a parte de vetores. Beleza, gente? Então, desde já, um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!